Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? A pornografia faz perder a salvação? É uma pergunta bem difícil de se responder. Alguns poderiam dizer diretamente e sem pensar: claro que faz perder a salvação. E outros poderiam dizer: não faz perder a salvação. Eu acredito que a pornografia ela pode fazer você perder a salvação, como pode também fazer você não perder a salvação. Vai depender de muitos outros fatores, mas com certeza você vai ter danos na sua vida. Não somente o dano durante a sua vida, durante o processo dela, com as lutas e quedas e consequências, frieza, tormentos espirituais, tormentos na cabeça, como também danos após a sua vida. Os outros fatores que eu disse que vai depender se a pornografia tira a sua salvação ou não, são fatores bíblicos, fatores que dependem de conhecimento escatológico. Por isso a importância do conhecimento escatológico. Porque ao conhecer a escatologia, você pode muito bem fazer uma aplicação da escatologia na vida prática. Eu teria vários exemplos para mostrar na carta dos Hebreus, na carta de Paulo, onde eles pegam textos escatológicos e fazem uma aplicação na vida prática dos cristãos, sem anular aquele ponto escatológico. Não é que eles pegaram o texto e abandonaram o contexto, mas o contexto não era o ponto importante que a igreja da época, no momento, precisava. Entendeu? Então muitas pessoas, como não reconhecem os textos, então acabam não entendendo isso. A gente pode aplicar a escatologia na vida prática, e isso é muito bom. Quer um exemplo rápido disso, que está envolvido com todo o estudo? O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, não lembro o texto, o verso, mas ele fala assim: que o vosso espírito, alma e corpo estejam irrepreensíveis na vinda do Senhor. Espírito, alma e corpo. Olha só, ele não deixou brecha aí. Tem pecados que a gente comete no espírito do homem, tem pecados que a gente comete no corpo, e isso afeta a nossa alma. Mas esses 3 pontos, embora não sejam 3 no meu entendimento, não é o caso aqui agora, né? Mas esses 3 pontos devem estar irrepreensíveis na vinda. Tá vendo? Porque quando fala de vinda, fala de arrebatamento. E se nós falamos de arrebatamento, nós temos que falar de santificação, porque o escritor de Hebreus disse que sem santidade ninguém verá o Senhor. A preparação para o arrebatamento é, em primeiro lugar, a santidade. Não é a questão de você ser pré-tribulacionista ou pós, é a santidade em primeiro lugar. Pode perceber que em alguns momentos, onde o apóstolo Paulo vai falar do arrebatamento, um pouquinho antes ele está falando de santificação. Essa versão desse podcast é a versão mais longa, é a versão onde eu vou tratar com mais detalhes sobre os assuntos. Eu fiz uma versão mais resumida, basicamente com as mesmas palavras, só que na versão anterior, que já está postada no canal, eu coloquei ela mais leve, sem tratar de muitos detalhes de milênio, trono de Cristo, trono branco, e aqui eu vou tratar mais desses detalhes. Não vou estar falando somente de pornografia, eu vou estar falando também de vida cristã como ela deveria ser. Não todos os detalhes, mas eu quero conectar os detalhes que estão envolvidos com a pornografia. Porque a pornografia ela tira a nossa saúde. Ela tira não só a parte espiritual, ela não tira só a saúde espiritual, mas ela tira a sua saúde literal do corpo. Talvez para vocês que estão já me acompanhando, vocês vão pensar assim: poxa, saiu lá do milênio, do templo de Ezequiel, do trono branco, para falar de pornografia, nada a ver uma coisa com a outra. Irmãos, tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu abri essa lista de podcast no canal com assuntos que eu vou conseguir relacionar todos eles em uma missão para a nossa vida. Você quer entrar no reino de Cristo como rei e sacerdote? Então abandone a pornografia. Todas as áreas dela, abandone. Lute contra isso. E é fácil falar, né? Eu quero ver a gente fazer isso na prática. Então a gente tem que analisar a situação geral do mundo e não apenas o nosso contexto, que aí nós vamos ser muito mais justos. Nós vamos conseguir ver com mais clareza as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e por que bênçãos estão sendo impedidas. Então, dentro dessa semana, eu conversei com 3 ou 4 irmãos sobre o mesmo assunto. E hoje, falando com o irmão, eu pensei, quer saber, antes de eu falar o que eu ia falar, que está aqui no papel para eu falar, eu vou falar sobre esse assunto e vou ligar ele com tudo que eu estou falando. Irmãos, a pornografia, ela pode te tirar do reino de Cristo. Não quer dizer que você vai perder a salvação por isso.
E toma cuidado com o que eu estou falando. Não estou dizendo que Deus aprova a pornografia. E que você vai pensar, bom, melhor eu ficar fora do reino de Cristo e ser salvo no trono branco do que eu perder a vida eterna, né? Então, já que eu não consigo parar, pelo menos no trono branco eu vou ser salvo. Cuidado com isso. Acontece que Deus está vendo a luta de cada um. E quantos anos a pessoa está lutando contra isso? Tem pessoas que fazem coisas que o Senhor ordenou. Que estão fazendo a obra dele, mas que estão presas nisso, ou que vira e mexe e cai nisso. Então eu acredito que a pessoa não vai perder a salvação se, por exemplo, ali perto do tempo que ela morrer, que ela entrar na morte, ela escorregou na pornografia e aí entrou na morte. E aí perdeu a salvação porque ela entrou na morte nessa questão, sabe? Entrou na morte sem resolver o caso da pornografia. Deus vai julgar todas as outras obras dela, vai analisar, porque está tudo registrado, né? Deus vai registrar, vai analisar, eu estou falando assim numa linguagem humana. Deus já sabe tudo antes da fundação do mundo, mas os anjos estão escrevendo tudo agora no nosso livro, no livro das obras. Coisas podem ficar escritas e aí quando você entrar na morte acabou, irmão, não vai ser mais apagado. Mas coisas que você está fazendo podem ser apagadas pelos registros. E isso é uma coisa magnífica, linda de se pensar, porque vai ser o nosso trabalho no reino milenar. No reino milenar você vai ter um caderno nas mãos, canetas, e você vai registrar tudo que as nações estão fazendo, sem com que elas te vejam. Isso é coisa linda da palavra, coisa que eu vou estar manifestando para vocês aqui nos próximos podcasts. Então, se você está fazendo outras coisas que são coisas excelentes para Deus, mas escorregar nisso, e Deus viu que você lutou muitas vezes, mas escorregou e entrou na morte, vai ter um registro de tudo isso, e isso pode te remover do reino de Cristo. Não vai ser rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas vai poder ser absolvido no trono branco para ser como uma nação, né, um corpo imortal pela graça de Deus, e você vai receber a punição já de estar fora do reino de Cristo e estar dependendo de um julgamento lá no trono branco. Pode ser absolvido, mas pode ser condenado por essas obras. Então olha só como esses assuntos estão todos ligados. Então a pornografia ela pode tirar ou só do reino de Cristo, mas não da vida eterna. E se tirar do reino de Cristo, mesmo que você entre na vida eterna, você vai entrar com posição inferior eternamente. Ou ela pode tirar a vida, a salvação. Pode te tirar tudo o que Deus te deu. O escritor de Hebreus fala de momentos transitórios do pecado. Na verdade, prazeres transitórios do pecado. Porque o pecado, ele nos dá prazer para a carne, sim, senão ninguém faria. Mas só que são prazeres transitórios da transgressão da lei. É você trocar aquilo, um prazer eterno, por prazeres momentâneos. Isso pode te trazer um prejuízo de te tirar fora do reino, mas não te tirar a salvação, mas também pode te trazer um dano de te tirar a coroa da vida. Paulo fala em Romanos 8 que a glória que em nós há de revelar, ela vale muito mais do que todos os sofrimentos que nós sofremos. Algumas pessoas são torturadas no corpo para negar a Cristo, outras pessoas são torturadas na carne, ou seja, no corpo de carne, mas eu quis dizer, são torturadas por essa luta. Hoje nós vivemos num mundo que existe essa tortura. A pornografia é uma tortura no homem. É preciso lutar contra isso. E tem pessoas que você nem imagina, mas ela tem quedas nessa área, entendeu? Não é uma pessoa que se entregou totalmente para isso, mas ela tem quedas e ela não vai falar para você. Irmãos, eu pratiquei coisas na pornografia que eu tenho vergonha de falar até pro meu amigo mais íntimo. Não falaria para ele, eu só falaria pro Senhor. E às vezes você tem vergonha até de falar pro Senhor. Você não tem cara para falar com ele. E ninguém sabe que você está nessa situação. Claro, o Espírito Santo pode mover pessoas para orar por você. Então tudo isso está sendo registrado. Você sempre tem que estar atento, sabendo que tudo isso está acontecendo e a gente não está vendo porque o mundo está intoxicado, está entorpecido. O diabo ele está fazendo com que o mundo consiga entorpecer a mente dos homens para que eles não consigam mais ver as coisas de maneira clara. E a pornografia é uma área que afeta os cristãos, afeta homens, afeta mulheres. Não importa se você é solteiro ou se você é casado. Você tem que abandonar esse mal. Eu quero falar aqui um pouquinho do Instagram, do YouTube e depois de alguns sites.
tudo de maneira resumida. Eu vou gastar um pouco mais de tempo no Instagram, porque o Instagram é aquela ferramenta, aquela carta na manga do diabo. Por quê? Todo mundo tem Instagram. Caso você não tenha Instagram, saiba que você faz parte de uma raridade. Mas praticamente todo mundo tem Instagram. Eu tenho Instagram. O Instagram ele pode ser usado seriamente para trabalho, ou seja, coisa boa. O Instagram pode ser usado para conhecimento de outras coisas, para entretenimento, que é o que é mais usado hoje, né? Se bem que a área do trabalho está sendo bem utilizada no Instagram, mas a carta na manga do diabo, isso tudo é um disfarce. O que o diabo mais quer do Instagram é esbanjar a vaidade, trazer a prostituição para as crianças. Nem estou falando de jovens, estou falando das crianças. E trazer um mundo de pedófilos. Porque quando há prostituição nas crianças, então automaticamente surge o mundo dos pedófilos. O que é isso? É quando você começa a sentir mais atração por crianças do que por mulheres. E pensa, muitas pessoas têm isso. Isso pode ser trabalhado em você. De pouco a pouco, quando você menos esperar, você já está querendo ver mais criança rebolando, vendo coisa mais de criança do que de adultos. É o mundo da pedofilia. E o diabo está trabalhando nisso seriamente. E a carta da manga dele é o Instagram. Porque as pessoas acham que se você está só no Instagram vendo menininha ou mulheres rebolando e não está em sites pornográficos, não tem problema. Pode ter certeza que isso tem problema, irmãos. Não tem como você estar preso no Instagram vendo todas essas porcariadas, gastando o seu tempo, a sua energia, porque gasta tempo e energia. E automaticamente você ter tempo e energia e autoridade para falar das coisas de Deus. Irmãos, geralmente a gente tem mais tempo para ficar no celular à noite. À noite é onde nossa energia vai ser roubada. O celular, ele rouba a sua energia. Se você usar ele de dia, tudo bem, é para trabalho, tem a luz do dia, então a luz da tela do celular não vai te atrapalhar. Mas à noite, ainda que você tenha algum aplicativo para mudar a cor da tela do celular, abaixa a intensidade da luz, ainda que você use um óculos, ainda assim ele vai estar roubando energia de você. Você vai minimizar o dano através dessas ferramentas, eu uso todas elas, eu tanto altero a temperatura da cor do celular como abaixo a intensidade e uso o óculos protetor. Faço tudo isso, mas mesmo assim, a nossa mente está sendo bombardeada de informações. E isso não nos deixa dormir. Você vai ter um dano mais minimizado, mas você vai ter. E quem são as pessoas que fazem tudo isso que eu faço, por exemplo? Raramente você vai encontrar alguém que está preocupado em pôr um óculos de telinha amarela, que reduz, bloqueia a luz azul para não danificar as vistas, para não bloquear a sua melatonina, o seu GH e você sentir sono mais cedo. A pessoa está pouco se importando com isso. É 10, 11 horas da noite, a gente está no quarto escuro, na sala, com celular, fone no ouvido, e lá vendo todas as porcariadas do Instagram, ou seja, perdendo tempo e energia, porque aí a sua melatonina diminui, o seu GH diminui, você dorme, você não consegue dormir, você não tem paz para dormir, sua mente está bombardeada, você está ali com o celular na mão, prejudicando toda a sua vida. Aí você vai dormir tarde, tem que acordar cedo e isso se torna um ciclo na sua vida e aí o diabo está roubando o seu tempo e energia. E se você estivesse trabalhando, ainda assim você estaria perdendo tempo e energia. Mas se você estiver ainda na pornografia, aí o diabo está fazendo um estrago na sua vida. E o diabo ele está fazendo um estrago na vida de muitos filhos e filhas, na cara dos pais. Se você é um pai e uma mãe que tem consciência, não dê um celular para o seu filho e para sua filha, por mais que eles se esperneiem chorando no chão. Salomão é o que dá mais instrução sobre isso. Mas hoje a gente vê o que o diabo planejou no mundo. Todas as crianças praticamente têm um celular na mão. Até quem é pobre está com o celular na mão. Então todo mundo tem, se o seu filho não tem, né, já vai dar uma briga ali entre o pai e filho, e o filho de 12 anos, de 10, 12 anos vai acabar dobrando o pai e a mãe. E aí eles vão se enganar achando que estão monitorando o filho e a filha. Irmãos, vocês não estão monitorando os seus filhos fazendo isso. É uma triste realidade, mas é verdade. Você pode estar olhando ali alguma coisa, mas ele apaga, ele coloca aplicativo, ele esconde as coisas, ele cria outra conta, ele inventa um monte de coisa. Uma criança de 12 anos faz tudo isso. Então você não vai estar monitorando de verdade. Você só vai conseguir monitorar o seu filho ou a sua filha se os olhos dele fossem os seus, se você enxergasse através dos olhos dele o tempo todo. Então,
Muita criança hoje, eu digo criança porque para mim 13, 14, 15 anos ainda é criança. Se bem que as meninas hoje estão bem mais evoluídas, né? Já estão tendo relações sexuais com vários meninos e meninas já com 15 anos, vários. Então, muitas dessas pessoas já estão evoluídas, estão usando o Instagram, o WhatsApp e outras redes para trocarem fotos, nudes, áudios, e aí vai todo porcariada. E aí o mal entrou dentro da sua casa. Não adianta, o seu filho não vai ter mais prazer na palavra. Se for para uma congregação, para uma reunião, vai forçado. Todo esse mal eu consigo visualizar. Pode ser que não seja o caso de todos, né? Mas eu acredito que da maioria. Porque quem é um jovem e quem tem celular na mão, não tem jeito. Vai ser bombardeado pela pornografia sim, por todo lado. E aí no Instagram você vai ver toda aquela movimentação de vaidade. Crianças loiras, cabelos pretos, olhos claros, de todo tipo, dançando aqueles funks horríveis, com aquelas letras de pornografia explícita. E aí acaba atraindo muitos seguidores, e aí então elas acabam conseguindo trabalho, entra mais dinheiro, os pais gostam disso, porque agora os filhos começam até a ajudar os pais, mas através de prostituição. Não vou falar seus filhos e suas filhas, né? Mas eu poderia falar para o mundo. Os seus filhos e suas filhas estão se prostituindo na cara de vocês. E vocês não estão vendo. Por causa do celular, do Instagram. E a mesma coisa no YouTube. Só que tem os diferenciais entre um e outro, né? O YouTube, ele é outro tipo, né? O YouTube é mais ASMR, tem vídeos lá e tal. O YouTube está tentando fazer uma restrição ali com vídeos para criança, mas ele não controla nada disso. Quem está no controle de tudo isso é o diabo. E o diabo ele quer espalhar o mundo da prostituição para os filhos de Deus. Em Oséias está escrito que o povo de Deus não retorna para ele, porque um espírito de prostituição não deixa eles retornarem. Esse é o espírito de prostituição que está ali em derredor todo o tempo, e é um espírito, irmãos. Ou seja, o diabo ele sabe como o mundo trabalha hoje, então ele usa toda a ferramenta que ele tem. Então você está no Instagram, ainda que você não procure o mal vai vir até você. A mesma coisa no YouTube. E uma vez que você clica e acaba vendo, aí eles vão recomendar mais ainda. Entendeu? Essa é a jogada. Isso é fato. E aí acaba bombardeando a mente dos cristãos, que depois eles começam a ficar insatisfeitos com aquela coisa do Instagram. Já o pecado é sedutor. Então, sabendo que a pessoa já está na lama, aí é um caminho mais curto para ir para o site pornográfico. E aí esse ciclo fica na vida da pessoa. Irmãos, a gente tem que lutar contra isso. Tem que realmente fechar a porta do nosso quarto e chorar diante do Senhor. A noite, ela foi feita para a gente ficar em casa, fazer os afazeres mais tranquilos da casa. A noite tem que ser mais robotizada, né? O nosso corpo ele gosta muito de repetições. Então você tem que ter aquela repetição antes de dormir. E um hábito ótimo é aquele hábito de você ir tomar um banho, escovar os dentes, já sabendo que a internet está desligada, a luz da casa ela já está mais baixa. Hoje é facinho para você pegar uma luz amarela e jogar ela contra a parede, pronto, fica aquele ambiente bonito, gostoso dentro de casa. Luz no teto não é bom, nem que for amarela, laranja, com intensidade reduzida, no teto não é bom. O bom é aquela luz que você joga contra a parede. Aí é ótimo, porque fica aquele ambiente bonito, já te preparando para o sono. Aí você vai fazendo aquelas coisas que o corpo já vai entendendo que é hora de dormir. E se você fizer tudo isso, e desligar tudo e dormir, e fazer isso vários dias, várias semanas, a sua saúde vai ser recuperada. A saúde do corpo, a saúde da mente, a sua energia vai ser maior para tudo. Mas, se você incluir a oração, aí a sua vida vai evoluir muito mais. Mas muito mais mesmo. Porque você pode entrar nesse ciclo e acabar se esquecendo da oração. A oração ela tem que vir antes do sono. Você não pode deixar para orar no momento de sono. Você tem que orar antes. E muitas vezes, irmãos, eu deixo isso passar. Eu faço aquela oração, sabe? Uma oração fajuta mesmo. Não é uma oração nem de sacerdote. Porque eu sou vencido pelo sono. Então eu teria que ter feito isso antes. Mas antes não dá porque eu tô na correria do celular, tô gravando um vídeo, tô editando, tô conversando com alguém e aí já foi. Isso tá errado. A gente tem que priorizar a oração. E saber, irmãos, que tudo nessa vida tem horário. Eu sei que tem pessoas que não estão assim fora do trabalho como eu estou hoje.
mas eu já estive dentro do trabalho. Eu chegava tarde em casa. Então a minha vida era muito chata. É chato você conhecer essas informações, que você tem que dormir cedo e para ter saúde. E eu sempre prezei a saúde mental, a saúde do corpo, porque eu gosto de ensinar, né? Então, quem faz essas coisas, quem dorme mais cedo, tem mais energia para tudo. Até mesmo no trabalho, na fábrica, eu via que eu tinha muita energia para trabalhar quando eu tinha rotina para dormir cedo. E quando eu começava, quebrava a rotina e ia dormir tarde, a minha produção caía totalmente. Os chefes já estranhavam isso. E eu começava a perder as minhas regalias. Porque eu consegui muitas regalias na fábrica por causa do meu bom trabalho. Entendeu? Eu fazia um bom trabalho. Então eu conquistava regalias. Mas aí era aquela coisa, eu andava na contramão do mundo. O mundo estava no celular 10 horas e 9h30 eu estava com tudo desligado. Só que a vida vai ficando chata. Vai ficando aquela coisa monótona, né? Principalmente, eu no caso, não, estava sem esposa nesse tempo. Mas quem tem família, aí é diferente, né? A pessoa chega às 7, 8 horas do trabalho em casa. E aí? Tem que ficar com os filhos. Os filhos não vão querer ficar tudo no escuro, com tudo desligado. Tem que ficar com a esposa, tem que dar atenção. Então aí você vai ter que entender que você vai ter que dormir um pouco mais tarde. Tudo bem, mas isso tem que ser antes da meia-noite. Quer ter saúde na vida? Tem que ser antes da meia-noite. Tem que dar um jeito, irmãos. Porque se você não conseguir dormir antes da meia-noite, então você não orou, não estudou a palavra e não conseguiu dormir antes da meia-noite, você tem nome de que vive, mas está morto. Jesus não morreu para você viver esse estilo de vida. Tem algo errado. Você tem que estar na cama com a sua esposa já ali para ter relações ou não. 11 horas. Tem que estar tudo desligado. Você é o chefe da casa. Tem que colocar ordem no negócio e fazer todo mundo entrar nessa lei. Os seus filhos vão se dar melhor na escola, vão adoecer menos. E eles têm que obedecer à lei da casa. Quem comanda o Wi-Fi da casa é você, não são eles. Não quer obedecer à lei da casa? Quantos anos tem o filho? 15, 16? Não quer obedecer? Vai pra rua, então. É assim que se cria filho, segundo a Bíblia. É debaixo de vara e disciplina. Mas hoje, vai o pai tentar falar alguma coisa pro filho, para ver o que acontece nos lares. Isso eu tô falando até em casa de cristão. Então, irmãos, o caso é complicado. O diabo revirou esse mundo de ponta cabeça. Satanás está fazendo as festas dele nesse mundo. Satanás também tem ciclos de festas. E as pessoas participam da festa do diabo. E o que nós estamos fazendo? Será que nós vamos ser participantes da festa do diabo? Nós não vamos conhecer as festas do Senhor? Muitos iriam dizer que essas festas do Senhor são festas dos judeus e se cumpriram em Cristo. E se você falar disso é judaísmo. Esse é um pensamento tenebroso, irmãos. Tudo bem, Deus leva em conta o tempo da ignorância, mas se a pessoa constantemente, através de várias explicações corretas da palavra, tanto no Antigo Testamento como no Novo, ela reprovar essas coisas excelentes do Senhor, aí o Senhor vai começar a cobrar da vida dela. Porque as festas são festas santas e festas do Senhor que trata justamente do nosso pecado. Então não podemos ser participantes das festas do diabo, e sim das festas do Senhor. E porque existem as festas do diabo e elas iriam nos seduzir, mesmo ainda na vida cristã, por isso que existe o dia da expiação, para que os nossos pecados sejam removidos. Se você se arrepender de todos eles antes de dormir em Cristo, você está garantido na primeira ressurreição para ser rei sacerdote. Se você não se arrepender e entrar na morte, aí todos os outros fatores vão ser levados em conta. Tudo aquilo que foi registrado no livro das obras vão ser levado em conta para ver se no tribunal de Cristo vai ser decidido se você... Na verdade, isso é um pouco difícil de falar, né? No tribunal de Cristo, os ímpios não estarão presentes. Se a pessoa não está ali no tribunal de Cristo para receber ou o bem ou o mal, conforme as obras que fez, significa que ela vai só estar de pé no trono branco. Porque quem ressuscita na primeira ressurreição são somente os santos. Não existe possibilidade bíblica de ímpios ressuscitarem na primeira ressurreição para serem julgados. Então, no tribunal de Cristo vai ser resolvido. Quantas cidades você vai reinar, qual vai ser a sua posição no reino, o que você fez aqui nessa vida. Agora, no trono branco vai ser decidido o que você fez, além de não ter se arrependido da prática da pornografia. E isso eu digo com todos aqueles detalhes que nós vamos ter que analisar. Deus vai ver se você lutou muitas vezes, voltou a cair muitas vezes, mas se lutou, se houve uma luta, ou se deliberadamente você ia, entrava e nem se arrependia mais, não tinha mais remorso, tudo bem falar de Cristo, do Evangelho, da santidade e você preso nisso.
Isso eu acredito que te tira a salvação, sim. Mas aquelas quedas onde você não consegue, luta, mas não consegue, isso pode ser levado em conta e você pode ser absolvido no trono branco. Imagine essas duas situações. Uma pessoa que está presa na pornografia. Vamos colocar aqui, eu vou colocar um exemplo que eu imaginei. 2 pessoas estão presas na pornografia há 5 anos. Só que uma se rendeu. Ela não se arrepende mais, ela não chora mais, ela nem fala mais com o Senhor sobre isso. Mas ela continua falando da palavra. O pecado seduziu ela, enganou ela e ela pensa que é impossível vencer isso porque ela diz: eu tentei muitas vezes, fiz de tudo, mas não consigo. Isso é um engano da fala dela. A Bíblia mostra o contrário. A Bíblia diz que não sobreveio tentação sobre vós, que não seja tentação humana, mas fiel é Deus, que não nos deixa ser tentado acima das nossas forças. Toda vez que você foi tentado para ser provado e caiu, não foi porque foi acima da sua força. Mas se você não alimentou o espírito do homem, né? O espírito humano, e foi alimentando a carne, com certeza a carne vai sempre falar mais forte. O seu corpo vai sempre subjugar a sua mente. Não vai ser ao contrário. A sua mente não foi renovada pela palavra de Deus, então não tem como a sua mente subjugar o seu corpo. Vai ser o contrário. As vontades da carne vão falar mais forte na sua mente. E a sua mente vai ter que obedecer à vontade da carne, o que não é a vontade de Cristo. Ok, essa pessoa, ela não dá falso testemunho de outros irmãos, ela não transgride outros mandamentos. Mas nesse ponto aqui, isso eu estou levando em conta que ela não é casada, né? Porque se for casada, aí com certeza a pessoa não vai estar de pé na primeira ressurreição. E talvez seja reprovado na segunda. Estou considerando uma pessoa que não é casada. Aí entrou na morte. Ok, exemplo número 1. O exemplo número 2 é a pessoa que também, na mesma situação, ela não está casada, ela está presa na pornografia, só que ela não deixa de falar com o Senhor. Ela entende que ela está caindo por causa da culpa dela. Ela sempre está chorando. Ela está lutando. Ela fica 1, 2 semanas sem. Quando não aguenta mais, ela vai e cai. É totalmente diferente do primeiro exemplo, irmãos. E se essa pessoa entrar na morte nessas condições, eu acredito que no tribunal, no grande trono branco, ela vai ser absolvida. Esse é o entendimento que eu tenho. Hoje eu entendo essas coisas. Eu não entendia muito bem antes. Então você adquire essas informações, quer pôr elas no lar, mas não dá certo, porque ninguém está aí para nada. O pessoal quer comer 10 horas da noite, com TV ligada, com celular ligado, com iPad ligado, com luz ligada, com modem ligado, com Wi-Fi ligado, todo mundo ligado. 10h30 da noite, todo mundo ligado no 220, e aí apaga a luz, meia-noite, ninguém consegue dormir. Aí no outro dia há uma briga para todo mundo levantar. Irmãos, eu tenho experiência dentro da minha própria casa, fora da minha casa. Eu sou um observador e eu vejo isso. Isso acaba com as famílias. Isso tira todo o interesse que a pessoa poderia ter para a palavra. Muitas pessoas não têm mente para conhecer a Deus, para entender a palavra. Não cabe, não adianta a melhor explicação que esteja ali na frente dela. A pessoa não tem mente. Porque a força dela, a energia, está sendo roubada pelo pecado. Vocês entenderam como esse assunto ele é muito complexo e muito importante para o reino? Então você tem que dominar todas essas coisas. São coisas que os nossos antepassados faziam naturalmente. Hoje, para você colocar ordem na sua casa, parece que vai ser tudo muito complicado. Você vai ter que ser uma pessoa praticamente considerada como um ET. Mas essas coisas os nossos pais, os nossos avós faziam naturalmente. Não tinha essa porcariada dessa luz toda em casa. É barulho de moto, barulho de carro do lado de fora, barulho de som. Não tem paz. A gente não tem paz para dormir. E mesmo que tivesse mais silêncio, a gente começa a estranhar essas coisas. Poxa, 10 horas tudo desligado? O que é isso? Que loucura é essa? Então quem quiser hoje ter saúde, quem quiser hoje ter os filhos com saúde, saudável, vai ter que fazer todas essas coisas. Eu falei aqui de vários assuntos, aproveitei para falar da saúde e tudo mais, mas é como se fosse um ciclo. Se você começa a não cuidar da saúde, a dormir tarde, aí não come direito, não bebe direito, não sabe o que está fazendo, você perdeu a percepção das coisas, fica mais fácil de você ser intoxicado com essa parte pornográfica. Você não tem força para lutar contra isso. Porque se você não tem força para ler, para estudar, para orar, você não tem força para lutar contra esse mal. E aqui vem uma parte que é muito importante. Quem é homem vai entender isso. Até mulher pode entender, mas é um assunto mais delicado.
Está no nosso corpo humano. Isso foi criado por Deus. É biológico. Quando o homem tem orgasmo, não importa a maneira como ele consiga o orgasmo, se masturbando, tomando banho, na cama, com a esposa ou na frente do computador. Quando o homem consegue o orgasmo, muitas coisas acontecem no corpo. Muitos hormônios são liberados e você se sente bem. Ainda que sabendo que é pecado, você se sente bem. Homens vão entender o que eu estou falando. E mulheres também, porque tem mulheres presas nisso também. A sua cabeça, você sente um alívio desde a cabeça até a ponta dos pés. Principalmente quem trabalhou duro. Quem trabalha no pesado sente mais esse alívio ainda. Porque você se desestressa. Você respira melhor. Você relaxa, você cai na cama e relaxa. Ou seja, até os estudos comprovam que quem tem relação sexual antes de dormir e chega ao orgasmo, dorme melhor. Isso é verdade, fato comprovado. Acontece que o diabo sabe como é o evangelho de Deus. Ele encheu o mundo de vaidade, de pornografia, e agora a gente consegue fazer isso através de um celular. O filho pega o celular, vai para o banheiro, tá ali. No banheiro da casa dele, ele vai lá e se masturba, vendo alguma coisa ali, seja no Instagram, seja no site, pronto, no YouTube, e se masturba. Isso vira um vício, porque aquele sentimento de relaxamento vira um vício. A gente precisa disso. As mulheres precisam disso. Só que aí a gente está chegando no orgasmo por um caminho que é um caminho mais largo, é um caminho de transgressão da lei. Por isso que o apóstolo Paulo fala que seria bom, por causa daquele momento presente, né, que a igreja de Coríntios, que o contexto da igreja de Coríntios estava vivendo naquela época, que o homem ficasse sem mulher. Ele não está indo contra a lei de Deus. Ele está falando que por aquele momento presente, por causa do que os coríntios escreveram para ele, seria bom que o homem não tocasse mulher. Mas, para não ter essa... Como é que ele diz? Como é que é a palavra que ele usa? Eu acho que... Por causa da prostituição, vamos usar essa palavra. Cada um tem o seu próprio marido, sua própria esposa, mas mesmo assim vocês vão ter aflição na carne. Porque mesmo assim, entre os maridos, entre o marido e mulher, entre o casal, vai ter momentos de incompatibilidade, vai ter dia que o marido quer ter relação, mas ele não se preocupa com a mulher, se a mulher vai ter orgasmo ou não, ele quer só se satisfazer, e às vezes a mulher não tá com vontade, o homem tá. E aí vai ter tempo que o homem não busca a mulher, porque na verdade ele já tá preso ali em outra coisa, na pornografia, né, que ninguém sabe, mas ele tá preso ali. E aí a mulher começa a sentir falta e pronto, já vira, o diabo já consegue fazer a festa aí nesse casamento. Entendeu como funciona hoje? Então, irmãos, isso é uma coisa grave, e nos jovens não é tão diferente. Tem pessoa que tá jovem, né, e acha que quando se casar os problemas vão acabar. Não vai acabar. Às vezes pode até piorar, mas quando a pessoa é jovem, por exemplo, ela ainda pode ficar olhando para várias mulheres, né? Vai se masturbar várias vezes, pensando em outras pessoas, não tem problema. Não é que não tem problema, mas não é casado, não tem um compromisso. Uma vez que a pessoa está casada, essas coisas já não são listas. Porque você tem a sua esposa e a esposa tem o seu próprio marido. Mas um jovem, ali fica fácil, né? Dele ter relação sexual com uma pessoa, achar que essa pessoa é a pessoa enviada por Deus. Estou falando do jovem cristão, né? E aí ele vai ter relação com essa pessoa, e aí é obrigado a casar com a pessoa, mas aí casa e descobre que essa pessoa não é a pessoa para ele. Falta de instrução bíblica. E aí, o que acontece? Acaba trazendo um grande dano na vida, desde a juventude. Casou cedo demais, não teve instrução bíblica, não teve quem ensinasse as coisas, então é muito difícil. E aí, cada jovem, né, cada contexto é um contexto. Então tem pessoas que acabam tendo relação sexual várias vezes e depois se firma com uma. Aí tem jovens que se casam, depois se separa por algum motivo e acaba se casando de novo. E aí vai vivendo essa vida toda desregulada, sem saber o que é certo, o que é errado, achando que quando a última trombeta tocar, essa pessoa vai ressuscitar. E não vai ressuscitar. Ninguém que vive uma vida assim vai ressuscitar no toque da última trombeta. Não quer dizer que vai para o lago de fogo, vai depender de todo o seu contexto, dos relatos da sua vida, escrito no livro das obras, para serem julgados no trono branco. Muitas pessoas nem sabem que não vão ressuscitar na vinda de Cristo, por causa dessa maneira de agir. E mal elas sabem que elas não vão ressuscitar nem na primeira ressurreição, quer dizer, elas não vão ressuscitar na primeira ressurreição, mas vão ter que ressuscitar na segunda. E nem na segunda elas vão conseguir misericórdia.
por causa da sua falta de disciplina com a palavra de Deus. Ou seja, não vai conseguir absolvição. Muitos casos assim vão acontecer. Então vocês entendem como o diabo ele sabe de tudo isso e ele trabalha fortemente nas mídias com os jovens, com os adultos, para tirar a salvação dos homens? O diabo sabe de tudo isso. Ele sabe que o homem precisa de ter orgasmo, de relaxar. Ele sabe que o nosso corpo humano tá cheio de veias, sangue, tudo conectado e que o homem relaxa. Só que quando o homem acaba relaxando através do orgasmo, o que acontece? Ele traz todo aquele peso para sua consciência e a consequência disso é uma pessoa tímida no evangelho. E ele prende a pessoa nesse labirinto. É um labirinto. Porque aí até que a pessoa consiga a esposa ou até que consiga o marido, ela vai vivendo esse ciclo. E aí o pecado também engana o nosso coração. Entendeu? A gente acha que está tudo certo, que não tem problema, que Deus vai aturando. Mas não são assim que as coisas funcionam. E o diabo sabe de tudo isso. Por isso que ele trabalha pesado para pôr a sensualidade, a vaidade, a pornografia no mundo em que nós vivemos. Por isso que quem quiser ministrar a palavra de Deus vai ter que ser guerreiro, guerreira, vai ter que lutar, vai ter que orar mesmo ao Senhor e falar com o Senhor as suas necessidades. Ele sabe que você precisa. Ele não criou você para você ficar sendo atormentado com isso. Eu preciso desse sentimento, eu preciso sentir uma mulher. A mulher precisa sentir um homem, precisa ter orgasmo. Isso faz a gente respirar, olhar, no nosso dia muda. Isso quando... Depende, né? O nosso dia muda porque você fica mais leve e tal, desestressa, mas aí vem tudo para sua consciência. E aí o que acontece? Você abandona a oração, você se afasta do Senhor, porque você sabe que você fez um bem para o seu próprio corpo, mas não está fazendo bem nenhum para o corpo de Cristo. Essa é a jogada do diabo. Então até você orar, buscar a Deus, aí você começa a pensar que você está sendo atormentado, que não é justo, aí aqueles seus pensamentos começam a ficar todos enrolados, somando o fato de que você está fazendo isso à noite, está dormindo tarde, está comendo porcaria, não está comendo o que deveria, e está comendo o que não poderia comer, não sabe o tanto de água que bebe, aí a sua mente não consegue limpar, ela não consegue fazer o sistema de limpeza, né? Porque tem células na nossa mente fazendo xixi, cocô o tempo todo. Esse sistema de limpeza funciona das 10 a 1. Você já vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã, ou seja, perdeu o sistema de limpeza. Imagine você vai lá no banheiro da sua casa, evacua, faz tudo aquela porcariada lá e não dá descarga. Vai no outro dia lá usar o banheiro para você ver. É assim que está a sua cabeça. O corpo não consegue dar descarga. Nosso corpo não foi feito para suportar tantas agressões assim. Então precisaríamos dormir cedo, comer certo, beber certo. Mas aí a gente não faz. Somando tudo isso com a própria consciência afetada pelo pecado, irmãos, a consequência disso é não produzir frutos para o reino. E aí você não tem como ser um sacerdote do Senhor. Você precisa lutar contra tudo isso. Você precisa de uma agenda. Pegue uma agenda, coloque na agenda tudo que você tem que melhorar. Cumpra. Coloque horários, obedeça, vai fazendo isso de pouco a pouco e melhorando de pouco a pouco. Fala para Deus. Pede misericórdia para Ele. Se você cair nisso, se levanta e ora. Mesmo que você não estiver sentindo nada ou estiver chorando tudo. Tem pessoas que oram chorando muitas lágrimas e achando que por isso a situação está boa. Não é assim. Você pode estar chorando muitas lágrimas pedindo perdão e na próxima semana fazendo a mesma coisa. Ou você pode estar orando e não sentindo nada. Sabe, aquela frieza, achando que Deus já até fechou os olhos e te abandonou na morte. Não se engana com esses sentimentos. É claro que entre uma coisa e outra é melhor você estar orando e chorando. Porque as lágrimas mostram um tipo de arrependimento, né? Não quer dizer que elas é a prova do seu arrependimento. A prova do seu arrependimento é quando você luta antes de cair. E vai lutando, lutando até que você para de cair. Porque quem anda no Espírito não fica caindo nessas coisas. Então essa é a prova de que você se arrependeu, quando você para, quando você abandona o pecado. As lágrimas, ela mostra um tipo de arrependimento a mais, sim. Então, mas você não pode se enganar com esses sentimentos. Tá chorando muito ou não tá chorando nada? Ore ao Senhor. Todo dia, fala para Ele, Senhor, eu preciso de uma esposa. Eu preciso de um marido para eu sair dessa vida.
A minha carne deseja isso. Eu quero entrar ali no computador, no celular, eu quero ver tudo aquilo. Eu sinto prazer no momento, mas depois eu sinto nojo. Confessa isso para Deus. Ou você vai falar: Senhor, eu quero ser fiel à minha esposa. Eu não estou sendo fiel para minha esposa e nem estou sendo uma esposa fiel para o Senhor. E vice-versa, a mulher também fazendo a mesma coisa. Para que não haja traição com o corpo físico, porque isso é o pior. Se você trair a sua esposa na pornografia, ela não tem entendimento, ela vai achar que isso daí é a mesma coisa que você ter traído na carne. Não é assim. Tanto é que se você trair a sua esposa com a pornografia, que é um caso grave também, é adultério também. Mas você pode se recuperar de maneira muito rápida. Você nem precisa confessar isso para ela, porque você pode abandonar. Você não precisa chegar para ela e falar: entrei na pornografia 20 vezes esse mês. Eu exagerei um pouco, mas vocês entenderam, né? Não precisa. Agora, se você tem uma relação com carne com outra mulher, aí você se torna uma só carne com a outra pessoa. Através da masturbação, você não se torna uma só carne com nenhuma prostituta daqueles vídeos que talvez você veja. Mas se você fizer isso com a carne, você se torna uma só carne. Aí, irmão, você vai depender de confessar tudo. Vai precisar pedir perdão para ela, vai ver se ela vai te perdoar ou não. Aí a sua vida tá lascada. Ou a vida dela, no caso, né? Entendeu? Então, você vai orar para Deus e vai ser sincero. Vai ter que lutar. Vai ter que falar: Senhor, eu não desisto. Eu não sei como eu vou levantar disso, como eu vou sair disso. Mas eu não desisto. Eu quero te obedecer. Quero ser um ministro da palavra. Quero ser fiel ao meu marido, à minha esposa. Me ajuda. E você vai ver que se você fizer isso constantemente, ainda que aparenta que nada está acontecendo, uma raiz está sendo criada. Você vai começar a ficar mais forte. Você vai começar a lutar mais contra esse pecado. Se esse for o pecado que assola a sua vida. E Deus vai te ouvir. Ele só precisa ver perseverança. Não é orar uma vez, 2 ou 3, ou orar só durante 2 semanas e achar que nada aconteceu. Então, aí o pecado vem e te seduz. Você volta para aquelas coisas e começa a pensar: mas não é justo, Deus não me ouviu, eu orei, Ele não fez nada, e eu vou ficar sendo torturado assim até quando? Pronto, você já começa a se esfriar na fé. Tem pessoas que têm até crise de fé. Crise de fé, começa a duvidar de Deus. Tudo por causa da dureza do pecado. Precisa ser perseverante. Para isso, foi um reino prometido para você. Por isso que eu falo, agora correlacionando o assunto aqui com os outros assuntos do podcast. O calvinismo não gera nenhuma dessas consciências no homem. Não gera nada. Pelo contrário, coloca o homem no inferno, porque aí o homem começa a ter crises. Ele começa a pensar que ele não é um eleito, ou que se ele é um eleito ele vai se consertar uma hora ou outra, e começa aquela crise. O diabo planejou o calvinismo para isso, para esse momento. Entendeu? Aí a pessoa fica confusa. Acha que Deus, a gente começa a achar... O calvinismo, ele é aquela ponte para o ateísmo. Ela é aquela ponte para você apostatar da fé. Pensa que não? Muitas pessoas que apostataram da fé hoje e que se encontram em outras religiões eram calvinistas antes. Ficaram perturbadas. Entendeu, irmãos? Então, essa foi a mensagem de hoje. Eu queria que vocês firmassem isso com Deus. Não é fácil. Eu, aqui, entendo perfeitamente o que é isso. Tem que estar orando pelos irmãos também sobre isso. Então, se você não separar um tempo para oração, se você trocar a oração por Instagram, por entretenimento, a sua vida vai continuar igual. Nada vai mudar. Não adianta. Não adianta alguém ficar intercedendo por você se você mesmo não toma atitude. É você que toma essa atitude. Tem anjos escrevendo as suas obras ali. Mas saiba que, na verdade, quem está escrevendo essas obras é você mesmo. Os anjos estão apenas relatando. Se você andar num caminho que é o caminho mais apertado, que é o caminho do Senhor, é você que está escrevendo isso. Os anjos vão estar relatando isso. Ou seja, é você que escreve o seu livro das obras. Você tem o poder de escolha, a decisão para isso. Entendeu? Então é isso, irmãos. Como eu disse, esse assunto está todo relacionado com todos os podcasts do canal. Quer entrar no reino de Cristo? Abandone a pornografia, ande na contramão desse mundo. Queria que vocês deixassem nos comentários o que vocês entenderam. Se vocês puderem acrescentar algo, vamos lá, conversa no comentário, ajuda os irmãos lá que precisarem de instrução. Eu vou também estar lendo os comentários se eu precisar fazer uma continuação desse vídeo. Eu faço, porque aqui eu fiz uma
correlação de várias coisas, né? Não falei só de pornografia, mas falei também de assuntos gerais. Verifica a inscrição no canal, deixa o like e a gente se encontra nos próximos estudos. Um abraço, Deus abençoe.